Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento, áudio, vídeo, shiur, áudio, vídeo, estudo, áudio, vídeo, lição. Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. São os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja, né? É conhecido também como os 10 dias de Iyarro, né? Aseret Yamin Iyarro, ou Aseret Yemei Iyarro, ou Aseret Yamin Shel Iyarro, Aseret Yemei Shel Iyarro, né? 10 dias de Iyarro, né? Os 10 dias de Iyarro, né? Ou ainda a Aseret Yemei Iyarro, ou ainda a Aseret Yamin Iyarro, Baruch Hashem, Baruch Haba, os 10 dias de Iyarro, não é? Os 10 dias que o soberano Yahweh Elohim dos exércitos, né? Adonai Yahweh Elohim Sevaot, nos concede para que possamos nos arrepender, ou possamos arrependermos, né? Ou possamos nos arrepender, ou possamos nos arrependermos, né? De todos os nossos pecados, erros, né? Transgressões, para levar uma vida melhor perante a Torá de Yahweh, a Torá Shel Yahweh, a Torá Yahweh, Baruch Hashem, a Torá de Yahweh. Então, Elohim é tão misericordioso que ele ainda nos concede estes 10 dias para podermos nos arrepender. Baruch Hashem, e é outra prova também, não é? Do ano novo espiritual, tá certo? Deixando bem claro que o ano novo real, material, que também é espiritual, lógico, e o espiritual também é material, não é? Tá certo? É, a bem da verdade, né? Estamos, né? Beyom Teruá, não é? No dia da trombeta, no dia das trombetas, né? No dia do shofar, nos dias dos shofares, né? Anunciando o juízo de Elohim. Quando o nosso querido mestre Yahushua, né? Retornará tocando o seu shofar, né? Para nos arrebatar, né? Leia Russelhão para Jerusalém, não é? Baruch Hashem, Baruch Haba, a Jerusalém celestial, não é? A Jerusalém Shamaim, né? A Jerusalém do céu, Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja aquele que for galardoado, né? O que tiver o galardão, né? Galgará esta condição espiritual, não é? Porque a vida seguirá aqui também na Jerusalém material, não é? Isso é um outro assunto. Baruch Hashem, Baruch Haba, homens e mulheres, né? Casamentos, nascerão crianças, etc. Mas aqueles que tiverem o galardão serão como a Malachim, né? Os anjos, né? Então sempre devemos, né, galgar o melhor êxito possível, né? Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Eu acho que mais claro do que isso, nem água. Então Elohim é tão bom, não é? Que nos concede 10 dias de arrependimento entre Rosh Hashanah, não é? O ano novo judaico, e o dia do perdão, né? Hayom Kippur, Hayom Kippurim, Hayom Kaparot, né? O dia dos perdões, né? O dia das expiações, o dia da expiação,
o dia das expiações, Baruch Hashem, Baruch Rabá, aqui também conhecido como o dia de Yarro, né? Ayom Yarro, grande e terrível dia será o dia de Yarro. Baruch Hashem, lembrando que Yom Kippur não é uma festa, tá certo? É uma época que nós devemos fazer uma reflexologia profícua, né? De nossas vidas, né? De nossa vida, de nossa Haim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos ao Senhor, né? Vamos à lição. Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento, né? Que são os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Lembrando que Rosh Hashanah material, né? Desde o nosso povo guarda 4 anos novos, tá certo? Nós da sinagoga Bet Yah Elohim observamos 2 dentre esses 4, né? Que é o ano novo material, que começou, que é o ano novo real, realmente. Começou no dia 1 do 1, né? De 5.783, tá certo? Um de Nissan, um de Abib ou um de Aviv, tá certo? Este é o ano novo, realmente. Literalmente falando. E se a gente for partir para literalmente falando, tá certo? Então, tivemos agora, foi Yom Teruah, né? Mas como? Vamos ver adiante, tá certo? Então, metaforicamente também, é costume do nosso povo, né? Guardar essa época que foi a época da criação, né? De Adão, né? Verrava, né? Began Éden, né? Criação de Adão e Eva no jardim do Éden, não é? E também os 10 dias de arrependimento, que é costume do nosso povo, Baruch Hashem, Baruch Rabá, observando mais uma vez que o ano novo real, material, não é? Foi há 6 meses atrás, né? No primeiro mês de Nissan, Abib ou Aviv, Baruch Hashem, e este que temos agora é um ano novo espiritual metafórico, né? Figurado, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos ao Senhor, né? 10 ideias para Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Por Rabino Jonathan Seix Z, né? Ao nos aproximarmos de Rosh Hashanah, Yom Kippur e o início do ano judaico, aqui estão 10 breves ideias que podem ajudá-lo a concentrar-se em 2 preces. O poder da Teshuvah, né? Tão grande é a força de Teshuvah, que quando uma pessoa reflete de coração a fazer Teshuvah, sobe imediatamente às alturas celestiais, né? Sobe ao domo celeste, né? Sobe Areki Hashamayim, né? Ao domo celeste, ao domo do céu. Pedir desculpas ao próximo, né? É um costume também de nosso povo pedir perdão, né? Kolel Rio, né? Halachá diária, durante a Serete Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento e concerto que vão do primeiro dia de Rosh Hashanah até Yom Kippur. É costume, né? Do nosso povo, tá certo? Pedir perdão, né? Ou pedir perdões, pedir desculpa ou pedir desculpas, né? Aos nossos próximos. Baruch Hashem, são costumes dos 10 dias de arrependimento durante, né, os Aseret Yemei Teshuvah. 10 dias de arrependimento e conserto costuma-se acrescentar nas orações, né, Shaharit e Minha, né, o trecho Avinu Malkeinu, né, Baruch Hashem. Este é o ensinamento da sinagoga Bet Yah Elohim. Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. Aseret Yemei Teshuvah,
ficha técnica, o jejum de Guedália sempre ocorre um dia após Rosh Hashanah, em lembrança ao assassinato do governador da terra de Israel e a dispersação dos judeus, né? Como fizemos, tá bom? Como fizemos, né? No dia subsequente, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Que corresponde ao dia do jejum de Guedália, né? Como fizemos, né? Então, aproximando-se da ponte por Simon Jacobson, o Talmud explica que estas devarim milim ou palavras se referem à época dos dias de Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento. A tradução literal de Teshuvah, tá certo? Não é a que conhecemos, como veremos adiante. O futuro do passado, por Rabino Jonathan Seix Z. Certamente o início dos dias de arrependimento deveria começar com arrependimento. A resposta é uma das verdades mais profundas do judaísmo messiânico. Os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias para reflexão, para fazermos uma reflexologia profícua, arrependimento e retorno. A finalidade é o retorno para as raízes judaicas, tá? Este é o retorno. Nós devemos fazer porque a salvação vem dos judeus, vem a Yahudim, vem do povo de Arro, meus amados Ahim. Então devemos fazer techuvá, é o retorno, tá certo? Para as raízes judaicas ou para a raiz judaica. Os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias para reflexão, para uma reflexologia profícua, arrependimento e retorno ao judaísmo de Adonai Yahweh Elohim Sevaot, pois não existe judaísmo sem Torá, não existe Torá sem judaísmo, tá bom? Esta aqui é a grande verdade, não é? Devemos combater os pensamentos ou ideias antissemíticas, né? A ideologia antissemítica. A finalidade é que o ser humano reconheça que Elohim é o Criador e o Mestre, portanto, deve ser reverenciado. Quem deve ser reverenciado? Adonai Yahweh Elohim Tsevaot, o soberano Yahweh Elohim dos exércitos. Né? E temos o Shabbat Shuvah, o Shabat do retorno. Não é significativo que Shabat Teshuvah seja depois e não antes de Rosh Hashanah. Dessa maneira, mesmo depois que o homem atinge as elevadas alturas espirituais, este Shabat Shuvah é depois de Rosh Hashanah, né? E antes de Yom Kippur, Shabbat Shuvah. Então, a história de Guedália, não é? Guedália é um homem sábio, gentil e modesto, né? Que seguiu os passos, né? A nave Ermeiarro, né? De profeta Jeremias, começou zelosamente a encorajar o povo a cultivar os campos e vinhas e desta maneira lançar, né? Porque o Se Shalom, né? Por Eliezer Zalmanov, porque durante os 10 dias de arrependimento que vão de Rosh Hashanah e Yom Kippur, o texto ao final da Amidah e Kadish é mudado, o texto de Ose Shalom, como veremos a posteriori. E, mais uma vez, o jejum de Guedália, né? Por Rabi Arie Leib Nivim e Rabi Shraga Simons. O dia seguinte a Rosh Hashanah marca o jejum de Guedália. O jejum começa a alvorecer e termina ao cair da noite. Qual é o significado desse jejum, etc. Né? Então, vamos seguir.
Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento, buscando a paz. Halachá diária, durante os Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento e conserto, deve se fortalecer e majorar o estudo de Torá e Tefilá e Atzedaká. São 3 bases, 3 colunas, né? Ou 3 pilares, né? Para os 10 dias de arrependimento, tá certo? Então, se Elohim não perdoar, quem sobreviverá, né? Por Nashmitzi de Caniot.com. Se tu, Elohim, preservasses as iniquidades, Hashem, o Eterno, quem poderia sobreviver? Pois contigo está o perdão, para que tu possas ser temido. Isso aí todo tem esses estudos nas grandes festas, né? Rosh Hashanah, Yom Kippur, que não é festa, né? O mês de Elul que passou, que foi o mês 6, 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, o mês de Tishrei, este 7º mês, né? E fortíssimo mês de Tishrei, né? Só podia ser o mês 7 ou o mês 7º, o 7º mês de Tishrei. Shana Shemitah, né? Ano sabático, preenche a prosbul 5.782 e agora 5.783. Novidades de hoje, né? 10 dias, os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. A despedida do nosso grande líder, o jejum de Gedalia, Rebetzion Haná Schneerson, 1880 a 1964. Conceitos, os 3 pilares do judaísmo messiânico para os 10 dias de arrependimento. As memórias de Rebetzion Haná renderam 2 volumes, né? Semak Tzedek, o que é Raquel, né? Ou o que é Rachel. Rebetzion Haná Schneerson, 1880 a 1964. Quem tem o direito de reempacotar o judaísmo messiânico? Guia para as grandes festas de 5.783, né? A história de Gedalia, uma lição para honrar sua mãe. Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. Aseret Yemei Teshuvah. Vamos a uma breve ficha técnica, né? O jejum de Gedalia sempre ocorre um dia após Rosh Hashanah, em lembrança ao assassinato do governador da terra de Israel e à dispersão dos judeus remanescentes no ano 3.339 após a criação. Um dos shabates mais importantes do ano é chamado Shabat Shuvah, né? Ou seja, é o shabat do retorno. É o shabat entre Rosh Hashanah, como já falamos, e Yom Kippur, quando lemos a Haftarah Shuvah Israel. Retorna, ó Israel, até a chegada da véspera de Yom Kippur, o dia no qual nosso destino é selado para o ano todo. Como podemos adquirir a grande virtude de temor a Elohim, pensando constantemente na majestade elohínica, né? E seu poder ilimitado e ao mesmo tempo reconhecendo nossa insignificância e limitação de poderes. Muitas pessoas perdem a cabeça por causa do sucesso e do poder. Frequentemente esquecem que algum dia terão de prestar contas ao Criador e responder por seus atos perante o Supremo Rei dos Reis. Achamos que somos grandes arquitetos, podemos construir pontes imensas, arranha-céus altíssimos, mas o que é isso comparado ao arquiteto de todo o universo? Acreditamos ser grandes engenheiros, podemos fazer uma máquina capaz de fornecer luz para toda uma cidade, mas o que é isso perante a criação do Sol que fornece luz, calor e energia para o mundo inteiro? Julgamos ser grandes químicos, podemos fazer grandes coisas impressionantes em nossos laboratórios, mas como disse certa vez um grande cientista, né?
uma folha de capim nunca poderá ser igualada. Elohim criou todo o universo e o homem para um determinado propósito. A finalidade é que o ser humano reconheça que Elohim é o Criador e o Mestre, né? O temor a Elohim é a base da vida, o primeiro passo para um caminho correto. O temor do soberano é o princípio da Rokhmah, da sabedoria, como está escrito, né? Pois ele é o Adem Olam, o mestre do universo. Agora vamos para os três pilares, né? Para os 10 dias. Os três pilares para os 10 dias, tá bom? Vamos entender. Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Durante os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, devemos fortalecer e aumentar em três pilares: Teshuvah, retorno; Tefilá, ligação; e Tzedakah, justiça, e praticá-los o ano todo. Teshuvah, retorno. Um judeu é essencialmente bom e seu mais profundo desejo é praticar o bem. Porém, devido a várias circunstâncias, completa ou parcialmente fora de seu controle, ele erra. Este é o conceito judaico de Teshuvah, o retorno à sua essência, às raízes judaicas. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. O segundo pilar é a tefilá, ligação. Tefilá significa nossa conexão, nossa ligação com Elohim. Isto é importante para todos e em todas as ocasiões. Todo judeu ou Yahudi, todo povo de Yahweh tem uma alma ligada a Elohim. Entretanto, os laços que atam a alma ao Todo-Poderoso podem se enfraquecer. Para corrigir esta falha, há durante o dia ocasiões específicas para tefilá, para renovar e tornar mais forte este elo. O conceito de tefilá, o desejo de chegar mais perto de Elohim, existe mesmo para aqueles que não necessitam de nada material. Olha só, eu quero também aqui observar que esse estudo, né? Agradeço, tá certo, a Rabad, né? E também com minha adaptação. Baruch Hashem foi extraído de Rabad e também com minha adaptação. Baruch Hashem, porque nós devemos usar de verdade, né? Não de mentira. Baruch Hashem, Baruch Rabá, e aproveitar aquilo que é tov, não aquilo que é bom. Então, e a tzedakah, justiça. Fazer tzedakah, justiça, exige do judeu o cumprimento ato por dois motivos. Primeiro, porque não está dando o que é seu, e sim o que lhe foi confiado por Elohim, para dar aos outros. Segundo, uma vez que todos dependem do Todo-Poderoso para prover suas necessidades. Embora Elohim certamente não tenha obrigações para com ninguém, somos obrigados a retribuir medida por medida e dar aos outros, mesmo sem dever nada a ninguém. E isto é superior a Hesed, que é bondade, né? Um ato de justiça, né? Tzedakah, que também, além de ser caridade, é justiça. Então, estas são os três pilares, né? Ou estas são as três colunas, né? Para os 10 dias, né? Teshuvá, que é o retorno; Tefilá, ligação; e Tzedakah, que é a justiça. Ó, Teshuvá, retorno ou arrependimento, né? Tefilá, ligação ou oração; e Tzedakah, né? Justiça ou caridade, né? Que é o amor ao próximo, ou ainda é o dízimo, né? O dízimo é tzedakah, porque Yahushua é o dízimo de Elohim. Então, Teshuvá, Tefilá e Tzedakah são os três pilares para os 10 dias de arrependimento. Aseret Yemei Teshuvah, Baruch Hashem. Então, os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias para reflexão, arrependimento e retorno.
No dia seguinte a Rosh Hashanah ocorre o jejum de Guedalia em lembrança ao assassinato do governador da terra de Israel e à dispersação dos judeus e Yahudim remanescentes no ano de 3.339 após a criação. Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando lemos a Haftarah Shuvah Israel, retorna, ó Israel, constitui-se dos Shabates, né, ou Shabbatot, mais importantes do ano, até a chegada da véspera de Yom Kippur, o dia no qual nosso destino é selado para o ano todo. O temor a Elohim. Afinal, tudo já foi ouvido. Teme a Elohim, guarda os seus mandamentos, pois este é o dever do homem completo. Não é de se estranhar que o conselho acima tenha sido dado pelo maior e mais poderoso rei que já existiu, o rei Amelech Shilomo, né? O rei Salomão. Nunca houve um rei mais honrado, né, e forte que governou sobre o reino de Israel, né? Sobre a Malchut Israel, sobre o reino de Israel. Elohim lhe deu grande sabedoria, Chokhmah, quando aos 12 anos herdou o trono de seu ilustre pai, né? Amelech David, ou o rei Davi, David em inglês. Todos os segredos da criação lhe foram revelados. Ele compreendia a linguagem de todas as criaturas, das árvores, dos pássaros, dos insetos e dos animais. Podia dominar o vento e os espíritos, os demônios o serviam conforme a sua vontade. Sua fama espalhou-se pelo mundo. Os mais poderosos reis e chefes dos confins da terra vieram oferecer-lhe respeito e ouvir sua Rokhmah ou sabedoria, né? E pagar-lhe tributos. Poder-se imaginar um ser humano mais poderoso que o rei Salomão? Normalmente, quanto mais poder e conhecimento, maior é a tendência de sermos orgulhosos e convencidos. Muitas pessoas perdem a cabeça por causa do sucesso e do poder. Frequentemente esquecem que algum dia terão de prestar contas ao Criador e responder por seus atos perante o Supremo Rei dos Reis. Mas este não foi o caso do rei Salomão. O mais poderoso e o mais sábio de todos os homens era temente a Elohim. Ele lembra-nos muito Moshe, o mais humilde de todos os homens. Moshe tinha todos os motivos para se orgulhar. Elohim o escolheu para libertar seu povo da escravidão e receber a Torá. E ele se tornou o líder da nação, e seu irmão Aharon, né, a Cohen Agedol, né, o sumo rabino. Mesmo assim, Moshe foi o mais humilde de todos os homens que já viveram, né? Moshe Rabbeinu, Moshe nosso Rabi, Moshe nosso Rabino. Então, Moshe é Moisés, gente. Valeu? Vamos seguir. A modéstia de uma pessoa pobre e simples não impressiona, mas a humildade de Moshe é digna de reverência. Da mesma forma, não ficaríamos impressionados por uma pessoa frágil e humilde pregar a submissão a Elohim, mas é algo maravilhoso ouvir um homem como o rei Amelech Shilomo, o rei Salomão, dizer que todo o seu poder e riqueza não lhe dizem nada e que a única coisa importante é o temor a Elohim e somente a ele. Como podemos adquirir a grande virtude do temor a Elohim? Pensando constantemente na majestade elohínica e seu poder ilimitado, e ao mesmo tempo reconhecendo nossa insignificância e limitação de poderes. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Achamos que somos grandes arquitetos, porém construir pontes, né, imensas e arranha-céus
altíssimos, mas o que é isto comparado com o arquiteto de todo o universo? Acreditamos ser grandes engenheiros, podemos fazer uma máquina capaz de fornecer luz para toda uma cidade, mas o que é isto perante a criação do Sol, que fornece luz, calor e energia para o mundo inteiro? Julgamos ser grandes químicos, podemos fazer coisas impressionantes em nossos laboratórios, mas como disse certa vez um grande cientista, uma folha de capim nunca poderá ser igualada. Na realidade, somos ínfimos e insignificantes, nossos poderes são limitados da mesma forma como nossa vida o é nesta terra. Somente Elohim sabe tudo, pode tudo fazer e está em todos os lugares. Tudo o que possuímos é dele. Elohim criou todo o universo e o homem para um determinado propósito. A finalidade é que o ser humano reconheça que Elohim é o Criador e Mestre, portanto deve ser reverenciado. Quem deve ser reverenciado? Elohim. Claro. Isto significa, desculpem, que devemos servi-lo, cumprindo as leis, Torot, instruções e mandamentos, mitzvot que ele nos deu, Betorá, em Torá, e fazer tudo o que for, porque tudo veio de Torá, A Tanar, na escritura hebraica, veio de Torá, A Brit Hadashah, extensão de Torá, o nome já diz, tudo veio de Torá, aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, aliança consertada, Brit Hadashah, tudo veio de Torá, extensão de Torá, tudo veio de Torá, e fazer tudo o que for possível para sermos justos, honestos e corretos, pois Elohim não aprecia iniquidades. Ele sabe tudo o que fazemos, dizemos e até pensamos. O temor a Elohim é a base da vida, é o primeiro passo para um caminho correto. Os 3 pilares para os 10 dias, Obviamente. A base do serviço a Elohim durante estes dias, se formam por meio de 3 pilares: Techuvá, penitência, arrependimento e retorno. Tefilá, prece e tzedaká, caridade. A tradução, Vamos repetir, os 3 pilares para os 10 dias. 1. Techuvá, penitência, arrependimento e retorno. 2. Tefilá, prece. 3. Tzedaká, caridade. A tradução habitual não expressa, contudo, os verdadeiros conceitos de Techuvá, Tefilá e Tzedaká, como veremos. Techuvá é comumente interpretado como arrependimento. No entanto, a palavra exata em hebraico para arrependimento é haratá. Haratá e Techuvá são conceitos praticamente opostos. Haratá enfatiza a tomada de uma nova conduta, arrependendo-se por ter cometido uma ação mal, deixado de praticar uma boa ação e desejando se comportar de uma forma nova a partir deste momento. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Já a Techuvá significa o retorno. Um judeu é essencialmente bom e seu mais profundo desejo é praticar o bem. Porém, devido a várias circunstâncias, completa ou parcialmente, fora de seu controle, ele erra. Este é o conceito judaico de Techuvá, um retorno às raízes, ao seu mais íntimo ser. A tefilá é geralmente traduzida como prece. No entanto, a palavra correta para prece em hebraico é bakashá. As conotações das duas palavras são contraditórias. O significado de bakashá é solicitação ou pedido, e tefilá quer dizer uma ligação. Bakashá enfatiza o pedido ao Todo-Poderoso para que conceda nossas solicitações. Contudo, quando não necessitamos ou não desejamos coisa alguma, então o pedido se torna supérfluo. Tefilá denota a ligação com Elohim, e isto é importante para todos, em todas as ocasiões. Todo judeu tem uma alma ligada e presa a Elohim. Entretanto, os laços que atam a alma ao Todo-Poderoso podem se enfraquecer. Para corrigir esta debilidade,
há durante o dia ocasiões específicas para a tefilá, para renovar e retornar mais forte o elo com Elohim. O conceito de tefilá, o desejo de chegar mais perto de Elohim, existe mesmo para aqueles que não necessitam de nada material. É o modo de fortalecer o apego e os vínculos entre os judeus e o seu Criador. Yahudim, né? Veiarro, né? Judeus e Yahweh. Amém? Tzedakah é normalmente interpretada como caridade, mas a palavra exata para caridade em hebraico é hesed. Não usamos, não usamos o termo hesed e sim tzedakah, porque novamente os conceitos são antagônicos. Hesed exalta a generosidade daquele que dá. Porém, aquele que recebe não pode ser necessariamente merecedor, nem o doador obrigado a dar, praticando o ato de bondade devido à sua generosidade. Tzedakah, por sua vez, origina-se da palavra hebraica justiça, ressaltando que a justiça exige do judeu o cumprimento da caridade, por dois motivos. Primeiro, porque não está dando o que é seu, e sim o que lhe foi confiado por Elohim, para dar aos outros. Segundo, uma vez que todos dependem do Todo-Poderoso para prover suas necessidades. Embora Elohim certamente não tenha obrigações para ninguém, somos obrigados a retribuir medida por medida e dar aos outros, muito embora não devamos nada a eles. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. A Serete Mei Teshuvah, 10 dias de arrependimento, 10 ideias para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por Rabino Jonathan Seix Zi. Ao nos aproximarmos de Rosh Hashanah, Yom Kippur e o início do ano judaico, aqui estão 10 breves ideias que podem ajudá-lo a concentrar-se em duas preces e garantir que você tenha uma experiência significativa e transformadora. 1. A vida é curta. Por mais que a expectativa de vida tenha aumentado, não poderemos em uma vida alcançar tudo o que desejamos alcançar. Esta vida é tudo o que temos. Portanto, a pergunta é: como devemos usá-la bem? 2. A vida em si, cada respiração que tomamos é um presente elohínico. A vida não é algo que podemos dar como garantida. Se o fizermos, deixamos de celebrá-la. Sim, acreditamos na vida após a morte, mas é na vida antes da morte que encontramos verdadeiramente a grandeza humana. 3. Nós somos livres, né? O judaísmo messiânico, tá certo? É o avodá, né? Conhecido por, abre e fecha aspas, religião, né? Para entender. Então, para entender, o judaísmo messiânico é a religião de Yahushua, né? Deixada, né? A seus talmidim, rabinos, né? Discípulos e para todo o povo de nossa querida terra plana, tá certo? Yahudut Notziri, judaísmo messiânico, tá certo? Nós somos considerados, né, nós Yahudim Notzirim, judeus messiânicos, o povo do caminho. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, o judaísmo messiânico é o avodá, né, o trabalho, né, conhecido por religião, né, do ser humano livre que responde livremente ao Elohim da liberdade. Não estamos presos nas garras do pecado. Baruch Hashem, Baruch Rabá, o próprio fato de podermos fazer techuvá, de que podemos agir de maneira diferente amanhã do que agimos ontem, já diz que somos livres. 4. A vida é significativa. A vida é significativa. Não somos meros acidentes da matéria, como diz a ciência, né? Puramente material. Nós não somos meros acidentes da matéria. Nós não somos meros acidentes da matéria gerados
por um universo que surgiu sem motivo e que um dia, sem motivo, deixará de existir. Estamos aqui porque há algo que devemos fazer. Ser parceiros de Elohim na obra da criação, trazendo o mundo mais próximo ao mundo como deveria ser. 5. A vida não é fácil. O judaísmo messiânico não vê o mundo através de lentes cor-de-rosa. O mundo em que vivemos não é o mundo como deveria ser. E por isso que, apesar de toda tentação, o judaísmo messiânico sempre foi capaz de dizer que a era messiânica chegou, tá certo? Embora a esperemos diariamente novamente, pois ele irá retornar para nos resgatar, né? Leia Russelão para Jerusalém, Baruch Hashem. Então, esse é o motivo, é o 5, tá certo? Agora, 6. A vida pode ser difícil, mas ainda pode ser doce. Os judeus messiânicos nunca precisaram fortuna para ser rico ou pobre, para ser forte. Ser judeu ou Yahudi é viver pelas coisas simples, amor, família e comunidade. Veja, tudo a ver, né? Então, porque a vida é doce quando tocada pelo Elohínico. Esse é o 6. Agora o 7. Nossa vida é maior e única obra de arte que faremos. Nossa vida é a maior e única obra de arte que faremos. Nós, Yamin Noraim, analisamos o panorama geral de nossa vida, assim como um artista recua de sua tela para enxergar o que precisa ser mudado para que a pintura seja concluída. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, nós somos o que somos por causa, este é o 8, né? 8. Nós somos o que somos por causa daqueles que vieram antes de nós. Cada um de nós é uma letra no livro da vida de Elohim. Nós começamos com nada, herdamos riqueza não material, mas espiritual. Somos herdeiros da grandeza de nossos ancestrais. Somos herdeiros de outro tipo de grandeza, a Torá e o modo de vida judaico. O judaísmo messiânico, né? Este é o 9, tá? Vamos repetir aqui. 9. Somos herdeiros de outro tipo de grandeza, a Torá e o modo de vida judaico. O judaísmo messiânico nos pede feitos, né? E ao realizá-los, nos tornamos grandes, andamos ativos quanto às ideais para os quais vivemos, e embora possamos cair seguidamente e de novo, a Noraim nos permitem começar mais uma vez. E 10, né, finalmente, o som da prece sincera, junto com o som penetrante do chofar, nos diz que isso é tudo que a vida é. Um mero sopro, mas a respiração é nada menos que o sopro de Elohim dentro de nós. Nós somos pó da terra, mas dentro de nós está o sopro elohínico. Portanto, se você se lembrar de alguma dessas ideias, ou mesmo de apenas uma, espero você tenha uma experiência ainda mais significativa nas grandes festas, né? Por Rabino Jonathan Sacks Zee, né? Então, o Rabino Jonathan Sacks Zee é um ex-rabino-chefe da Inglaterra e da comunidade britânica para ler mais artigos e ensinamentos, né, do Lord Rabino Jonathan Sacks ou para participar de sua lista, né? Podem pesquisar na internet. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém? Amém, vem amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Neeman, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal. Amém, vem amém, 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 assim seja, amém. Então, para facilitar, tá certo?
Este é o estudo da sinagoga Bet Yahu Elohim. Amém, 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 assim seja, amém.